Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós faremos uma revisão sobre as origens do átomo e a estrutura atômica. Muita atenção! Primeiramente, qual é a definição de matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando nós falamos, por exemplo, na luz, luz não é matéria, luz é uma energia. Quando nós falamos, por exemplo, no ar, o ar é matéria, ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço, embora nós não o vejamos, mas o ar é matéria. E toda matéria é formada por átomos, certo? E o conjunto de átomos formam as substâncias químicas. Desde a Grécia Antiga, havia a curiosidade de entender do que as coisas eram feitas. Porém, na Grécia Antiga, acreditava-se que a matéria poderia ser dividida até um certo limite e que a partir daí ela não poderia ser mais dividida. Portanto, na Grécia Antiga, no pensamento filosófico, veio o primeiro conceito de que o átomo seria indivisível. Inclusive, a palavra átomo tem esse significado. O A sem, tomo, divisão. Sem divisão, indivisível. O primeiro modelo atômico foi elaborado por John Dalton, que é conhecido como modelo bola de bilhar. Na verdade, Dalton dizia que o átomo era indivisível e indestrutível. Modelo atômico de Thomson. Thomson foi considerado o pai dos elétrons. No modelo de Thomson, conhecido como pudim de passas, o átomo era formado por uma esfera de cargas positivas com elétrons de cargas negativas. Como a quantidade de cargas positivas e negativas do átomo era a mesma, ele se apresentava eletricamente neutro. Este é o modelo atômico aceito nos dias de hoje, onde existe um núcleo. Nesse núcleo encontramos os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga elétrica. Ao redor do núcleo temos a eletrosfera e os elétrons situam-se na eletrosfera, lembrando que os elétrons possuem carga negativa. Toda a matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas átomos. Os átomos são invisíveis, mesmo utilizando o microscópio eletrônico. No núcleo, como já falamos anteriormente, encontramos os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons com carga negativa. Lembrando que esta eletrosfera pode ser constituída de até 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. Os elétrons, eles não ficam parados nas camadas eletrônicas, eles mudam de uma camada para outra conforme a situação. Aprenderemos mais para frente um pouquinho de como é que ocorre essa mudança e por que ela ocorre? Os átomos, por sua vez, reúnem-se em grupos denominados moléculas. No caso da substância água, as moléculas são formadas por 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio, H2O. Se nós dividirmos um copo de água em partes cada vez menores, por exemplo, 50 ml de água, 25 ml, 10 ml, 5 ml. Se nós formos dividindo a substância água em parte cada vez menor, a parte menor na qual nós ainda teremos a substância água é no nível da molécula H2O. Se quebrarmos a molécula de H2O, deixaremos de ter a substância água e passaremos a ter o hidrogênio e o oxigênio, e não encontraremos mais as propriedades da substância água. Observe atentamente as questões que virão a seguir. Leia o enunciado
anote a alternativa que você considera correta, porque faremos a correção na nossa videoconferência ainda hoje. Mais uma pergunta, leia, pense e anote a resposta que você considera correta. O número atômico Z representa o número de prótons e é o número de prótons que caracteriza o tipo do elemento químico. Como podemos definir elemento químico? Conjunto de átomos de mesmo número atômico Z, ou seja, o mesmo número de prótons em seu núcleo. Por exemplo, nós temos 3 tipos de hidrogênio, porém todos os hidrogênios, cada um dos 3 tipos, possui um próton apenas. O que vai variar de um hidrogênio para outro hidrogênio é o seu número de nêutrons, mas todos apresentam um único próton. Portanto, os elementos químicos, o que os define como elemento químico? O seu número de próton. Estrutura atômica. Já sabemos que o número de massa é representado pela letra A. E o número de massa se concentra no núcleo do átomo. Do que é composto esse número de massa? A soma de prótons positivos mais nêutrons, sem carga elétrica. Ou podemos dizer também que A é igual a Z mais N. Z é o número atômico que corresponde ao número de prótons, ok? Recordando então, Z, número atômico de um átomo, é também igual ao número de prótons. N, número de nêutrons. A, número de massa de um átomo. E a fórmula para o cálculo do número de massa, A igual Z mais N. Observe na representação, onde você tem o elemento fictício X, acima do X, do lado direito, o A, representando o número de massa, e abaixo, do lado esquerdo, a letra Z, representando o número atômico. Mais alguns exercícios para você treinar um pouquinho. Leia o enunciado com calma e anote qual é a resposta correta. Faremos a correção na nossa videoconferência na sequência, ok? Como nomear um elemento químico? Na Idade Média, os elementos químicos recebiam os nomes de acordo com suas características. Por exemplo, em português, ouro, em latim, aurum. Origem do nome, amarelo. Em português, prata, em latim, argentum. Origem do nome, brilhante. Em português, mercúrio, em latim, hydrargyrum, água prateada. Em português, carbono, em latim, carbono. Origem do nome, carvão. Em português, cobre, em latim, cuprum, origem do nome, Chipre, ilha onde o cobre é encontrado em abundância. Vocês podem verificar que a origem do nome do elemento normalmente vem do latim e muitas vezes o símbolo não tem nada a ver com o nome dele em português. Por exemplo, prata, o símbolo é AG, que vem de argentum. Cobre é Cu, vem de cuprum. Então, o símbolo está ligado ao nome do elemento em latim, ok? Bom, finalizado o PowerPoint, o que vocês deverão fazer? Voltem na biblioteca, lá vocês encontrarão a atividade de revisão número 4, resolvam essa atividade que na nossa videoconferência de hoje nós faremos o comentário e a correção desta atividade de revisão, mais esses exercícios que você encontrou nesse slide, ok?